Pegaram um pouco a mensagem do jingle, né? Vassourinha, né? Varre, varre. De fato, ele não é o primeiro presidente, o primeiro candidato à presidência que vai fazer uma campanha usando a vassoura como símbolo. E qual que é essa ideia, né, de usar a vassoura como símbolo? Falar que está exatamente varrendo a corrupção. Então, vocês já podem imaginar que as pautas do Jânio Quadros, ela ia para esse lado da moralização da política, pelo menos no discurso, né? Ele vai pregar, ele vai utilizar essa artimanha. Mas antes de chegar à campanha presidencial desse cara que será um presidente aí meio que meteórico, né? Ele vai chegar tão rápido na política, mas também vai sair muito rápido. O governo dele vai durar aí em torno aí de 6, 7 meses apenas, né? Pegou no final de janeiro de 61 e vai renunciar em agosto de 1961 também. Antes de chegar nele, vamos lembrar um pouco aí o que tinha acontecido no finalzinho do governo Juscelino Kubitschek, do governo JK. O JK terminou o governo com aquela aceleração do desenvolvimento econômico, fazendo muitas obras, então fazendo estradas, fazendo usinas hidrelétricas, né, tocando seu plano de metas, mas isso também teve um custo econômico para o Brasil. Ele deixou as dívidas do Brasil até o talo. Não podemos esquecer que a dívida externa do Brasil, do período JK, ela saltou de 2 bilhões de dólares, no começo do governo, para 2,7 bilhões de dólares. Então, 700 milhões de dólares aumentaram na nossa dívida externa só com o governo JK. Parece pouco, mas esse era um dinheiro, era um empréstimo que deveria ser pago rapidamente, que se não fosse pago, ia ter um juros muito alto. E a gente observa que esses juros vai comendo. Então, quando o Jânio Quadros assume a presidência, a gente já tem essa dívida externa saltando para 3,8 bilhões de dólares. Além dessa dívida externa que o JK deixou, ele vai deixar também uma inflação que não pode ser ignorada. A inflação do período final do governo JK foi de 23% anual. Claro, nada é comparado com o que a ditadura militar deixou na mão do Sarney. A gente vai estudar isso, mas ditadura militar, o negócio é absurdo. Os preços dos alimentos no início da chamada Nova República é uma loucura. Você vai no supermercado para comprar um produto de manhã e está um preço, quando você vai de tarde comprar esse mesmo produto, está 20 vezes aquele preço que você pagou de manhã. Então, essas pessoas vão ter o costume de estocar alimentos em casa, comprar quando acha que está barato e estocar em casa, né, devido à inflação alta. Mas 23%, claro, não é nem perto disso, mas não pode ser ignorado completamente. E até por conta desses problemas que o JK vai deixar, ele não vai fazer muita questão, como eu havia falado, de eleger um sucessor. Porque ele sabia que quem pegasse o Brasil naquele momento ia pegar um rabo de foguete, ou seja, pegar o país numa situação economicamente delicada, que ia ter que tomar medidas impopulares, medidas geralmente de restrição do crédito, de congelamento de salário, restrição aí de aumento dos juros, e isso não agrada, obviamente, a ninguém, né? Principalmente o povo. Quer dizer, agrada sim, os bancos eles acham bom quando tem um aumento dos juros, porque aí eles conseguem lucrar mais com as dívidas que a galera está fazendo, né? Está contraindo aí nos bancos. Mas para o resto da população aí que não vive aí de emprestar dinheiro para os outros, esse aumento de juros não vai ser interessante, não vai ser bacana. O JK, ele esperava que em 1965 ele fosse candidato de novo à presidência. Então, assim, se esse cara que não vai conseguir resolver os problemas que eu deixei, em 65 eu volto e apareço como salvador, como aquele que vai resolver os problemas deixados por mim mesmo. Só que não rolou, né, gente? 65 era ditadura militar e aí ninguém foi candidato à presidência. Enfim, então o JK não se preocupou muito bem. Aí a gente vai então para as eleições de 1960, ver quem que são os principais candidatos. General Henrique Teixeira Lott era o candidato do PSD. Lembra de quem que era o Lott? O Henrique Teixeira Lott, ele era um ministro do Exército, né?
Ele cuidava dessa, porque os ministérios no Brasil, os militares, eles tinham os 3 ministérios de acordo com as forças armadas. Então você tinha o Ministério do Exército, o Ministério da Força Aérea, da Aeronáutica e o Ministério da Marinha. O caso do Henrique Teixeira Lott, ele era o ministro do Exército lá naquela época do governo Café Filho, e ele vai dar um contragolpe, ou para muitos aquilo que ele fez foi um golpe, de 30 dias decretando estado de sítio, para que o JK e o João Goulart assumisse a presidência e a vice-presidência, já que havia toda ali uma confabulação para que eles não assumissem. Havia essa preocupação, de que o JK e o Jango assumissem. E aí, então, ele vai crescer politicamente, vai virar um dos ministros da defesa, se eu não me engano, do JK, e vai angariar algum apoio político. Mas, assim, ele tinha apoio político, em parte, entre esses representantes políticos. Entre o povão, entre a massa, ele não tinha traquejo político nenhum. Diz que os discursos dele, os comícios dele, eram comícios sonolentos, as pessoas dormiam enquanto esse general falava. Ele falava determinadas verdades que não agradavam aos políticos também, assim, coisas óbvias, mas que para os políticos não era algo que ia se mudar, que não ia se mexer no Brasil, mantendo as coisas como tá. Então, assim, força mesmo ele tinha do partido, que o PSD realmente era um partido forte, um partido aí que tinha muita penetração nos interiores, do Brasil, desses ex-interventores de Estado. Adhemar de Barros, o que eles vão chamar, o de governador populista de São Paulo, aquele que vai ficar conhecido na história com a frase, rouba, mas faz, é o primeiro que vai ter esse epíteto lá em São Paulo, 18%. E aí tem um candidato avulso, que vai se colocar como apartidário. E esse candidato é quem? Ele mesmo, Jânio Quadros. Ele vai se colocar como um candidato que não serve a nenhum partido. Por isso o partido dele é inexpressivo, PTN, partido pequeno. Mas o senhor Jânio Quadros será apoiado pela UDN, O vice dele aqui era da UDN, a chapa dele. Então haverá esse apoio da direita ao Jânio Quadros. Quem que é Jânio Quadros? O Jânio Quadros, ele, se eu não me engano, ele é nascido no Mato Grosso, mas a carreira política dele toda é em São Paulo. Ele vira vereador suplente naquelas eleições de 1945 ali, ele vai ficar como vereador suplente da cidade de São Paulo, até que acontece a cassação dos mandatos dos comunistas. Quem era ligado ao PCB terá o mandato cassado. É durante o governo Dutra, portanto, que aquele que era apenas um suplente a vereador entra para a política. Um vereador comunista será cassado em São Paulo, não, um não, outro, vários serão cassados. E o Jânio Quadros aproveita, então, ele assume esse cargo, já que ele era suplente. Era assim que ele entra. E ao entrar na política, ele vai adotar um estilo muito peculiar. E a gente pode chamar esse cara de um personagem folclórico da nossa política. E, de fato, ele era muito folclórico mesmo. Que figura peculiar que era o Jânio Quadros. Ele se vestia de maneira incomum. Ele usava propositalmente uns ternos assim mal colocados, meio amarrotados. Diz que jogava caspa falsa em cima do terno para dizer que ele era popular. Assim, isso aí, os discursos demagógicos, as aparições demagógicas, muitas vezes funcionam. Então, assim, deixava de ser um marketing, Então, ele jogava lá as caspas lá para falar que ele era do povão, que ele era da massa. Hoje, ele substituiu isso, Hoje é comer pastel na feira, pegar uma criança ali e tal, jogar bola com a galera, gravar um Reels, Hoje a gente vai mudando as estratégias, mas não vai muito longe disso, não. Então, ele fazia isso, ele falava de uma maneira empolada, de uma maneira incomum. Ele usava muito as mesóclise, quando você vai usando. O Temer também usava essas mesóclises, Então, uma vez perguntou para ele por que ele fez determinada coisa, e ele falou, filo porque quilo. Ele queria dizer, fiz porque quis. Assim, eu gostava de inventar, então, de fazer isso, E usar a vassourinha, então, na campanha que ele vai fazer isso. Ele, depois de ser vereador de São Paulo, foi deputado federal por São Paulo, e é quando ele vai ficar famoso por circular o estado, levando lá um baúzinho, onde as pessoas depositavam um recadinho dizendo o que era para fazer no governo. Então ele perguntava, o que você acha que eu devo fazer? Escreva aqui, coloque a sua sugestão. Obviamente isso vai angariar apoio político.
Com esse sucesso como deputado federal, ele se torna governador de São Paulo quando ele licencia aqui em 1960 para disputar essas eleições. Então esse vai ser o Jânio Quadros, um personagem, né, que eles vão falar de direita populista do Brasil, mas vocês vão ver que o governo dele vai batendo, vai indo para os dois lados e vai apanhar para os dois lados também. Para ficar mais conturbada a situação política do Brasil, como as eleições eram uma maluquice, você podia votar no presidente de uma chapa e para vice-presidente podia votar no cara de outra chapa. Concorrendo pela chapa aqui do Henrique Teixeira Lott, o PSD, né, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o João Goulart vai ser reeleito vice-presidente. Outra maluquice, você não podia reeleger presidente, mas podia reeleger vice-presidente. Qual o sentido disso? Não sei. História política do Brasil é isso aí, né, gente? A gente vai ter um presidente de direita, né, direita conservadora, e o vice-presidente de esquerda, da esquerda trabalhista, né, o João Goulart. Então vai virar isso aí. Aí vamos ver então o que virou de fato o governo do senhor Jânio Quadros. O contexto que ele pega é o contexto da dívida externa, é o contexto da inflação alta, que não pode ser desconsiderada, e ele vai adotar uma agenda tipicamente de governos, né, conservadores, austeridade econômica, ou seja, corte dos gastos, não bloqueio, mas congelamento dos salários, né? Não, retenção ou contenção dos salários, né? Para que os salários não aumentassem. Essa agenda de austeridade, ela era colocada pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. E o FMI já tinha dado esse conselho, essa recomendação, para que o Juscelino Kubitschek adotasse essa agenda. Por que o FMI faz isso? Porque se adotar uma agenda de austeridade econômica, supostamente, esse país controlaria os seus gastos e sobraria dinheiro para poder pagar as dívidas que ele tem. E já que o país está fazendo isso, então ele ganha uma certa credibilidade na praça que um dia ele vai pagar suas dívidas e assim o Fundo Monetário Internacional pode emprestar mais dinheiro. Porque no final das contas, as contas públicas é isso aqui, minha gente. Você pega dinheiro emprestado para poder pagar empréstimo. É assim que funciona. Você pega um empréstimo que os juros é mais baixo para pagar um empréstimo que você pegou que os juros é mais alto. Então um pouco é essa a ideia. Você vai pagando dívida com dívida. É assim que funciona. Você não consegue acumular tudo e pagar tudo de uma vez. Nem é tão saudável fazer isso. É importante, né, que esse dinheiro circule mesmo, que tenha dinheiro em circulação na economia. Então ele vai adotar essa agenda econômica que isso não vai agradar, obviamente, aos trabalhadores, né, não vai agradar aí a massa popular. Medida administrativa, ou medidas administrativas, melhor dizendo. Então ele vai fazer uma demissão em massa de todos os funcionários públicos que eram recém-contratados. Todo mundo que havia sido contratado a partir de setembro de 1960 será demitido pelo Jânio Quadros. Por quê? Ele vai dizer que esses caras estavam lá por conta de cabide de emprego. Foi o JK e a turma dele, os corruptos, que botaram essa galera no poder. Só que a turma do JK era também a turma do João Goulart. Galera, então ele vai demitir aí esses funcionários e também vai instaurar comissões de investigações em órgãos federais, como por exemplo conselhos, institutos igual a IBGE, vai ter lá uma comissão investigando casos de corrupção, nepotismo. Isso não vai agradar o Congresso, os parlamentares, porque muitos desses órgãos também eram utilizados para poder ali servir como cabides de emprego, vamos colocar dessa forma, né? Para lotear esses cargos no apadrinhamento que existia no Brasil, né? Clientelismo intenso. A política cultural do senhor Jânio Quadros, é aqui que ele vai entrar para a história como um personagem folclórico mesmo, de fato. Ele vai proibir as brigas de galo, as corridas de cavalo durante o meio de semana, e os biquínis e maiôs sendo usados por mulheres na televisão, nos concursos de misses, por exemplo, né? Porque ele adotava essa agenda da moral e bons costumes, né? Então, assim, por que proibir corrida de cavalo? Porque senão o trabalhador não vai para a empresa, ele vai ficar lá apostando no cavalo, né? Vai ficar apostando no jogo do tigrinho, né? Da época, né? O cavalo lá.
Proibição de briga de galo, porque está judiando os animais e também geraria justamente essa questão de não ir trabalhar e lá apostar no galo, né? Porque a briga de galo é uma aposta, não sei se vocês sabem. O cara leva o galo dele, mas as pessoas em volta falam, eu aposto naquele galo ali do pescoço pelado, o outro não, eu aposto naquele galo carijó, vamos, né? Mas isso era tanto assim nessa época, chegar ao ponto de free. Rian, depois que ele fez isso aqui, a economia do país bombou, a gente virou uma Dinamarca. Óbvio, gente, que isso aqui não vai mudar piscirocas nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas a gente fala porque, ó, e quando ele foi prefeito de São Paulo, ele vai proibir o skate. Ele vai que skate é coisa de vagabundo, né? A maconha diminuiu 20%. Diminuiu bastante, agora só era usado em casa, não nas praças, nas ruas, né? Então, isso aí realmente. Mas também teve pontos aí que eu considero, né, positivos, importantes, que consideram avanços que tiveram, é o caso da política externa do senhor Jânio Quadros. O ministro das Relações Exteriores, se eu não me engano, era Afonso Arinos, um cara de Minas Gerais, né, de centro-direita ou de direita. Mas a política vai ser interessante, que era o seguinte, uma tentativa de construção da terceira via. Não só o Brasil, outros países que eram emergentes também, que estavam em processo de desenvolvimento, vão buscar construir essa chamada terceira via. O que significava isso? Não se alinhar automaticamente nem do lado do bloco capitalista, nem do lado do bloco socialista, já que o mundo vivia na época a Guerra Fria, né? Os anos aí da Guerra Fria. Então o Brasil, desde o Dutra, estava muito alinhado aos interesses dos Estados Unidos, aos interesses americanos. E a tentativa de construção de uma terceira via era para o Brasil aproveitar o que tinha de oferta de melhor de um lado ou de outro. Vamos supor, se, sei lá, a União Soviética tivesse um acordo comercial que fosse interessante para o Brasil, a gente pegaria. Se os Estados Unidos, a França, sei lá, tivesse um acordo comercial que fosse interessante naquele momento, para determinado produto, o Brasil pegaria o que estava lá. Então era um pouco essa a ideia. A busca da terceira via também era apoiar a chamada autodeterminação dos povos, algo que o Brasil já era conhecido nas relações diplomáticas. Tipo assim, se um país está buscando a sua independência, a sua descolonização, o Brasil vai apoiar. E isso vai gerar uma série de problemas, por exemplo, com a Europa. Aqui no caso das embaixadas em países africanos, é um caso bem assim, bem flagrante para a gente perceber como isso vai desagradar os interesses europeus. Então a gente tem uma série de países da África se descolonizando, lutando pela sua independência, e o Brasil vai apoiar esses países aqui, no caso do Jânio Quadros, Angola. Estava lutando com Portugal para conseguir a sua independência. Veja como, né, faz pouco tempo que esses países africanos conseguiram a sua independência. Logo depois a Argélia, por exemplo. E quem que não vai gostar desses apoios? Vai, a França, Portugal. Porque se você coloca uma embaixada lá, significa que se você reconhece que aquele país agora é independente, você vai ter relações comerciais, né, e outras com ele. Além disso, haverá acordos com o bloco socialista. Um dos casos mais bizarros que a gente vai ter é o Jânio Quadros recebendo Che Guevara aqui no Brasil. E não só recebendo o Che Guevara, ele vai condecorar o Che Guevara com uma medalha do Cruzeiro do Sul, uma honraria desde a época do Império, que é dado para personalidades estrangeiras em sentido de reverência, ou seja, você fez alguma coisa importante, então a gente vai te dar aqui essa medalha. E aí tem a foto, né, Jânio Quadros, um presidente de direita, com o Che Guevara, o ministro da Economia de Cuba. Só que era em 61. Cuba ainda não tinha entrado completamente no bloco comunista, no bloco socialista. Havia ali um período ainda de construção, porque o Fidel Castro, ele não era originalmente socialista. O Fidel Castro era apenas nacionalista, né? Falava até sobre a integração da América Latina no geral.
é o contexto da época da Guerra Fria que vai fazer com que Cuba se alinhe à União Soviética e vá para o caminho do socialismo. Claro, o braço direito também do Fidel Castro vai contar, porque o Ernesto Guevara, ele sim era socialista desde, sei lá, desde que saiu da universidade lá de medicina, que ele abandonou os estudos e foi andar de motocicleta pela América Latina inteira e foi parar em Cuba, né? A história do Che Guevara é um pouco isso, assim. É um cara da classe média, estava fazendo curso de medicina e ele pega, não, a América Latina é muita pobreza, vou conhecer. E pega a moto dele e vai-te embora. E de repente ele está em Cuba, né? Claro, para chegar em Cuba ele vai precisar de um barco, porque, não sei se vocês sabem, mas lá é uma ilha, né? Você não consegue chegar de motocicleta lá ainda. Mas talvez um dia, quem sabe, né? Eles inventem motos. Aí eles vão pegar essa foto do Che Guevara e do Jânio Quadros e vão fazer um meme que eu acho sensacional, um dos melhores de história que tem. Eles colocam lá o Che Guevara do lado do Jânio Quadros, aí o Che Guevara pega e olha para ele e diz: será que esse maluco sabe que eu sou comunista? Em que o Jânio Quadros está pensando lá, né? Será que esse comunista sabe que eu sou maluco? Que no final das contas era isso. Depois vocês podem pesquisar na internet aí para ver esse meme aí que o pessoal fez da foto, que é verdadeira, né? Onde ele está recebendo. Isso então vai gerando uma certa preocupação os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está fazendo acordos comerciais com os países socialistas, vai receber esse comunista aí, o Che Guevara, né? Então, os Estados Unidos já vai acendendo aí o seu sinal de alerta. E o Jânio Quadros vai recebendo muitas críticas da UDN, da base de apoio dele. Ele vai apanhar da esquerda por adotar essa agenda de austeridade econômica e vai apanhar da direita por conta desses deslizes aí na opinião deles, né? E aí, por conta disso, ele vai renunciar. Mas ele vai renunciar sem grandes motivos, gente. O fato dele ter renunciado, até hoje, a gente não sabe muito bem por quê. Por que o Jânio Quadros renunciou? Ele mesmo, quando perguntado, e aí quando surge a pergunta, né? Por que você renunciou? Aí ele fala, filo porque quilo. Tipo assim, fiz porque quis. Qual que é a principal hipótese que existe entre os historiadores? Que ele achava, ele construiu em imaginar um negócio na cabeça dele, um sonho, que quando ele renunciasse, as pessoas iam sair às ruas falando, não, meu presidente, não renuncia não, fica, você é tão bonito, tão popular, tão amado, tão carismático, nós te amamos, fica. Ele achava que ao enviar a carta de renúncia para o Congresso ia analisar, não, peraí, o vice desse cara é da esquerda trabalhista, é a continuidade do Vargas, é um varguista. Então é melhor a gente não deixar com que ele renuncie. Só que flopou. Ninguém foi nas ruas, não renunciou. Ninguém saiu às ruas para defender ele. O Congresso recebeu a carta de renúncia. Beleza, tá renunciando? Tranquilo, qualquer coisa a gente vai te avisando, tá? Então, é isso, tá. E assim foi. E o que ele fez? Seguiu a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. Assim, não pegou em armas, não ficou revoltado. Não, continuou a vida absolutamente comum, normal. Isso que é o mais estranho de todos. Isso que é o mais estranho de todos. E aí, então, vamos para o governo João Goulart. O que vai virar o país depois que Jânio Quadros sai do poder? O João Goulart tinha sido mandado pelo Jânio Quadros ir lá na China. Sim, a China comunista, socialista, né, que seja, do Mao Tse-tung, para tentar um acordo comercial com a China socialista. Exatamente na semana que o Jânio Quadros renunciou. Só que a turma do JK era também a turma do João Goulart, né? Cadê o papelzinho? Hã? Tá fechado, Kai? Ai, que é isso? Não, você vai ter que pegar um papel lá pra mim que eu tô colecionando seus papéis. Eu já falei isso. E aí no final do ano eu vou fazer um grande sorteio pra galera. Quem pegar mais papéis do Noah vai ganhar um prêmio, não sei qual. Vai ganhar um passe de ônibus. Pode ser interessante. Então, assim, ele vai... porque no ano que vem vocês já não têm mais direito de andar de ônibus de graça, não. Não sei, né? Hã? Faz um passe papel pra Lagoa. Pronto. Perfeito aí, ó.